Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, né? A teoria que está provando para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Tá? Como que eu cheguei nessa conclusão? Simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. É a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade, força elétrica e corpo em queda livre. Ou seja, essa função aqui, ó, essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico da ação humana. E, portanto, esse gráfico ele é uma simbologia extremamente potente que ele explica de fato os fundamentos de economia, como que você deve compreender os fundamentos de economia, como que você deve compreender os efeitos da economia. Então você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu falando sobre a teoria econômica quântica. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou falar sobre que a teoria econômica quântica ela derrubou a política de subsídios. Então vamos lá, vou fazer essa explicação. O que é a política de subsídios? Vamos entender aqui, pessoal, por que a teoria econômica quântica ela derrubou a política de subsídios. O que é política de subsídios? Subsídio é um instrumento de política pública que visa reduzir o preço ao consumidor ou o custo do produtor. Então tem a ver com redução das coisas, fazer com que as coisas fiquem mais baratas para o consumidor ou o produtor. Na União eles falam que há subsídios ligados à despesa, que são subsídios ou benefícios financeiros e creditícios, quanto no lado da receita você tem os benefícios tributários. Então, aquilo que eu venho dizendo o tempo todo, gente, o homem não estava entendendo os verdadeiros fundamentos de economia, os efeitos da economia. E, portanto, eles não entendem de fato o resto. Se você não entende os fundamentos da economia, essa relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia, inclusive a tributação, que tem a ver com o poder da moeda, a valorização da moeda, a moeda ser valorizada ou estar desvalorizada, isso que é o mais fundamental, o preço do dinheiro. Então, o que está no jogo da política de subsídios é o preço do dinheiro, é o valor do dinheiro. Então, presta atenção, porque a teoria econômica quântica derruba a política de subsídios. Então, novamente, basta você fazer a leitura dos fundamentos de economia. Então, quando eu entro nos fundamentos de economia, eu acabo pegando todo o resto de política econômica, do que fala sobre os fundamentos de economia, que eu estou entrando por baixo. Então, eu vou aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, e eu pego todo o resto, porque eu vou entender de fato os fundamentos de economia. Então, quando você entende de fato os fundamentos de economia e seus efeitos, você pega todo o resto. Então, veja, novamente, a teoria econômica quântica, em linhas gerais, você digita aqui Leverson Costa no YouTube, que vai elencar uma série de provas que eu estou fazendo. Aonde a economia é mais estável? Aonde a economia é totalmente estável? Aonde você tem a desinflação zero, você tem alta inflação, uma desinflação zero para uma alta inflação, estabilidade do preço, estabilidade da moeda de fato. Está no limite superior da economia, de 6% aqui. Então, no limite superior da economia, onde tudo é barato. Porque no limite superior da economia, de 6% acima, tudo é barato. Você tem uma taxa de juros muito baixa para uma inflação de 6%, e, portanto, você tem uma taxa de juros real negativa, e, portanto, o preço do dinheiro fica tudo barato. Tudo fica barato. Portanto, se é uma teoria, veja, a teoria econômica quântica, a teoria ela que vê, ela que fala, ó, é assim onde está o preço do dinheiro, onde o dinheiro é barato. É justamente no limite superior da economia. Isso é uma prova científica, basta a gente fazer só aquela análise fundamental da economia. Toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juros e uma moeda forte.
Bom, mas uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. Mas uma alta inflação é uma desinflação baixa e por isso que a moeda é forte. Bom, mas uma desinflação baixa é que não existe variação do preço. Então você vai casar esse conceito do limite superior da economia de 6% ou acima de 6% com o conceito de subsídio. Então o que é subsídio? É uma política pública que visa reduzir o preço. Por que ela busca reduzir o preço? Porque é caro para o consumidor, é caro para o produtor. Porque o dinheiro está muito caro. Porque eles não sabiam onde estava de fato, aonde a economia é barato, aonde você tem um dinheiro barato da economia. Então existe um gráfico poderoso, uma simbologia, que ela está falando, olha, a gente precisa manter toda a economia no limite superior dela, porque tudo fica barato. Então, como as coisas ficam caras, principalmente no Brasil, você tem uma alta taxa de juros, portanto, você tem, as coisas são caras para produzir no Brasil. É caro para o consumidor, é caro para o produtor. E por isso que você precisa de política de subsídio. Mas com o advento da teoria econômica quântica, ela está justamente potencializando a expansão do crédito, a expansão monetária a um dinheiro muito barato, a um custo muito barato. Isso significa que você não precisa de política de subsídio. Não precisa, porque existe uma teoria científica, experimental, teórica, uma teoria poderosa que fala, ó, não precisa de política de subsídio, porque basta você colocar a economia naquele limite superior dela lá, que tudo fica barato para o produtor e para o consumidor. E isso existe, essa prova científica de fato, concreta, que a variação do IPCA em alta inflação e baixa taxa de juros é muito pequena, ou seja, não tem variação do preço. Porque essa é a lógica da política de subsídio, é tentar facilitar as coisas para o consumidor ou produtor. Mas e vem uma teoria econômica quântica, que vai falar, ó, toda a estabilidade da moeda está em alta inflação, onde tudo é barato. Tudo é barato. Né? E, portanto, com isso você fala, não tem necessidade de uma política de subsídio. Né? Então você pega aqui política de subsídios, efeitos econômicos. Né, são recursos que muitos governos usam para incentivar setores da economia e contornar demais dificuldades que certos mercados podem enfrentar. Mas isso tem a ver com dinheiro. Economia tem a ver com dinheiro. Então tem a ver com dinheiro caro ou dinheiro barato. Então, como você tem uma política, você mantendo uma taxa de juros muito baixa, qualquer empresa tem facilidade de buscar pedir emprestado dinheiro a um custo muito barato, enfim, fica tudo fácil para todo mundo. Isso daqui é uma ciência pura, isso daqui é teoria pura, científica. Cientificamente, a teoria econômica quântica ela derruba políticas de subsídio, que muita gente condena, né? Então, os subsídios são incentivos fiscais ou até mesmo um auxílio financeiro para promover o desenvolvimento de uma atividade que seja interessante economicamente para a sociedade. Mas para você desenvolver essa atividade, você precisa de dinheiro, mas um dinheiro barato, na verdade. Você precisa de um dinheiro barato. E por isso que a teoria econômica quântica está dizendo aonde tem um dinheiro barato? Lá em alta inflação, no limite superior da economia, que é baixa desinflação, variação zero do preço, pode dizer assim, enfim, a moeda valorizada. Por exemplo, a redução dos impostos para atrair empresas que podem empregar um número grande de trabalhadores. Beleza, você tem os impostos, mas só que as pessoas não entendem os fundamentos de economia. Por isso que também o Brasil tem impostos altos também. Porque nós temos uma política de juro muito alta. Tudo fica caro e por isso também você precisa ter um imposto alto para compensar o resto lá dos gastos do governo. Então, quando você tem uma política de juros baixa para valer no Brasil, não tem necessidade de você ter impostos muito altos, porque você vai ter uma arrecadação maior, por exemplo. O dinheiro é mais barato, tudo fica mais barato para a política econômica de um país. E por isso que você derruba a política de subsídio pela ciência. Uma vez que um governo ofereça subsídios para alguma empresa ou atividade, tal ação acaba contribuindo para o desenvolvimento econômico dela. Então, o governo subsídio, ou seja, facilitar dinheiro barato, facilitar as coisas, para facilitar acesso ao crédito, um dinheiro barato. Mas não pode ser uma política
Então, por isso que a teoria econômica quântica, a física matemática, que é ciência pura, potência pura, que ela fala, ó, ali está toda a estabilidade econômica da moeda, no limite superior dela, que é taxa de juros muito baixa, e por isso não tem necessidade de política de subsídio, porque o capital industrial é justamente onde está o capital industrial, que exige, que precisa muito da política de subsídio. E é justamente no capital industrial que está toda a estabilidade econômica da moeda, onde a moeda é barata, o dinheiro é barato, e portanto não tem necessidade de política de subsídio. Logo, para as empresas que atuam nesse setor, existe uma série de vantagens, enfim, incentivos. Então, essas coisas acontecem porque realmente o advento da teoria econômica quântica, ela teve essa coisa toda aí. Então vamos lá. Aí ele fala, neste caso existem os subsídios agrícolas, por exemplo. Neste caso a ideia é desenvolver o setor em relação a determinado produto ou região. Normalmente esses incentivos fiscais servem para diminuir o preço final para os consumidores. Só que esse preço só é alto porque o dinheiro no Brasil é caro. O dinheiro no Brasil é caro porque nós temos uma alta taxa de juros. Mas como ela está dizendo, ele está toda a estabilidade econômica da moeda, o poder da moeda que está em baixa taxa de juros, alta inflação, baixa desinflação, que não tem variação do preço, por isso tudo fica barato, a produção, o consumo, o dinheiro barato, e portanto não tem necessidade de política de subsídio no Brasil, entendeu, cara? E assim por diante. Então a teoria econômica quântica é uma teoria universal, que ela pega tudo, porque eu fui nos fundamentos de economia. Eu vou nos fundamentos de economia, entendo de fato como a economia funciona, os seus fundamentos, os seus efeitos, aí você vai pegando todo o resto. Algumas coisas ela derruba, algumas coisas ela fala, beleza, pode ser assim. E portanto, na luz da teoria econômica quântica, não tem necessidade de política de subsídio muito grande. Não vou dizer que acabar com toda a política de subsídio, não vou dizer assim, então, de uma forma tão radical. Mas você pode eliminar muitas coisas da política de subsídio, porque no limite superior da economia, o governo do Brasil mantendo a taxa de juros lá embaixo, ele facilita, você tem tudo barato no país, e por isso você não tem necessidade de ter uma política de subsídio muito forte, ter muitos incentivos, vamos dizer assim. Falou? Abraço, pessoal. Então isso daí que é a ciência, gente. Ciência é ciência, não tem jeito. Ciência é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que constrói a forma correta da prosperidade. Né? Então a prosperidade no sentido mais forte tem a ver com o entendimento mais forte daquela área do saber. Então vocês estão vendo que realmente a economia ela não estava muito bem fundamentada, né? A economia, todo o pensamento econômico, ele de fato não estava muito bem fundamentada e por isso os homens não estavam entendendo os efeitos da economia. Eles ficam perdidos, entendeu, cara? Então esse gráfico aqui, 1 sobre x ao quadrado, ele é uma potência, um símbolo extremamente poderoso. Basta você saber ler esse gráfico que ele explica todos os fenômenos da economia, os efeitos da economia e entende, você passa a entender de fato os fundamentos de economia. Falou? Obrigado.